Celebrai com júbilo, Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabeis que o Senhor é Deus, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 Celebrai com júbilo, Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é Deus, e eterna é a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 Amém. Graça e paz, crianças. Bom fim de semana. Que alegria termos a oportunidade de estarmos juntos aqui novamente, aprendendo sobre o Senhor e poder glorificar o nome dEle. No último sábado, nós começamos um estudo sobre o livro de Romanos. Então, a partir de agora, nós vamos continuar estudando o livro de Romanos. E vamos entender várias coisas, como, por exemplo, o que é justificação. Nós vamos entender também a doutrina da salvação. Nós vamos descobrir por que nós precisamos tanto da justificação e da crucificação de Cristo para nos purificar e nos resgatar do pecado. Quero lembrar vocês que o livro de Romanos foi escrito pelo discípulo Paulo, e essa epístola ela é escrita para o povo romano, para a igreja romana. Então, tudo que está escrito aqui, ele não escreveu para pessoas que não conhecem a Jesus. Pelo contrário, ele escreveu para pessoas que conhecem o Evangelho, que conhecem os profetas, que conhecem o livro do Pentateuco. Agora, o que ele nos ensina é ter uma vida diante de Jesus. Mas antes da gente continuar, eu quero chamar a Melissa aqui para ela fazer uma oração para a gente começar o nosso culto. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por mim da nossa mesa, pela vida da tia Cibele, pela vida das pessoas que ajudam a gravar o culto infantil. Que o Senhor abençoe todas as famílias que estão assistindo o culto infantil. Em nome de Jesus, amém. Então, agora que nós já oramos, vamos entender o que nós vamos aprender hoje. Eu quero fazer um pequeno resumo dos 3 primeiros livros de Romanos. No capítulo 1, que nós falamos um pouco sobre ele a semana passada, Paulo fala sobre pessoas que creem em Deus, mas acabam adorando outras coisas ou outras pessoas. Paulo também fala aqui sobre os atributos invisíveis de Deus e que é impossível você não acreditar que Deus existe. Quer ver? Vamos lá ler o livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Olha o que Paulo escreveu.
porque os atributos invisíveis de Deus, assim e seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são indesculpáveis por isso. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Aqui ele está falando que Deus está em todas as coisas, na natureza, nos animais, nas árvores, e que quando nós estivermos diante de Deus, ninguém vai poder falar assim: ah, Senhor, eu nunca ouvi falar de você, porque a própria natureza já mostra a respeito da existência de Deus. E aí nós vamos para o capítulo 2. O capítulo 2, Paulo continua falando a respeito sobre os gentios, os judeus, e como eles são igualmente culpados. E fala muito sobre o juízo de Deus. Então eu vou ler alguns versículos aqui para vocês do capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas, quem quer que sejas, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. É importante vocês entenderem que o livro de Romanos fala assim: Deus é um Deus de amor, mas o amor, crianças, é apenas um atributo de Deus. Deus tem outros atributos. E é importante a gente conhecer esses atributos. E um deles é a justiça. Deus é um Deus justo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se um ladrão é pego em roubo e nada acontece com ele, Deus pode aplicar sobre ele a misericórdia e o amor. Contudo, se ele praticou o roubo, há necessidade que ele seja responsabilizado por aquele ato. E aí entra a justiça de Deus. Então, Deus não é só amor, Deus também é justiça. Aí eu vou ler para vocês agora o capítulo 2, versículo 4. Eu vou ler só uma metadinha dele, que diz assim: Deus é que te conduz ao arrependimento. Uma vez que nós entendemos que somos pecadores, também é importante saber que precisamos nos arrepender. Mas, Sibeli, eu sou criança, eu vou me arrepender do quê? Na nossa natureza pecaminosa. Todos nós nascemos pecadores. Eu vou dar um exemplo também. Por exemplo, eu tenho uma filha, a Melissa. Ela é filha do Rogério comigo. Eu tenho meu pai e a minha mãe. Minha mãe tem o pai e a mãe dele. E assim sucessivamente. Nós temos uma geração, uma após a outra. Até que chegue lá na primeira geração, lá no primeiro casal. E esse primeiro casal foi Adão e Eva. Como eles pecaram e vieram a ter filhos após o pecado, todos os seus descendentes também têm a natureza do pecado. Então é preciso que a gente nasça de novo. Como? Primeiro reconhecendo que nós somos pecadores e que necessitamos da graça de Deus. Ou seja, é preciso que a gente se arrependa dos nossos pecados. Quando nos arrependemos do pecado, o Senhor nos oferece, então, a oportunidade de se tornar filhos de Deus. Como? Através do batismo nas águas, nós recebemos o Espírito Santo. Porque quando Cristo morreu na cruz, morreu por mim e por você. Lá, a justiça de Deus foi completa. Então, não só o amor de Jesus, mas a justiça. Então, quando eu aceito o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador, o pecado que estava sobre mim é colocado na cruz do Calvário por Jesus. Ele já morreu pelo meu pecado. Eu só aceito essa dádiva, esse presente.
Tem outro versículo que eu quero ler para vocês. Capítulo 2, versículo 11. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Aí no 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Em João, no livro de João, o Senhor Jesus diz assim: quem é aquele que me ama? Aquele que me ama é aquele que pratica a minha palavra. Aqui, o apóstolo Paulo está falando para os judeus. Os judeus receberam os mandamentos de Deus para praticar esses mandamentos e não pecar seguindo essas ordens. Mas aqui ele está mostrando, muitas vezes vocês erram. E quando vocês erram, vocês não estão praticando a lei do Senhor. Logo, é necessário que vocês se arrependam. Mas voltando lá em João, quem é que ama Jesus? Aquele que me ama é aquele que me obedece e guarda os meus mandamentos. Então, eu quero que vocês, crianças, aprendam isso hoje. Que todos nós nascemos pecadores e destituídos da glória de Deus nós fomos. Mas o Senhor Jesus nos enviou uma oportunidade que é a salvação através do reconhecimento e arrependimento dos nossos pecados e fazer com que Ele se torne, a partir de agora, o nosso intercessor junto a Cristo. E lembre-se, quem ama Jesus é aquele que guarda os seus mandamentos e os pratica. Amém? Eu espero que você tenha gostado do culto de hoje e eu vou pedir para você não desligar ainda. No final desse vídeo vai aparecer para vocês uma explicação sobre o livro de Romanos. Nós vamos passar mais alguns vídeos de uma maneira bem lúdica para que você vá aprendendo sobre esse livro, porque ele é muito importante. Amém? Eu espero vocês no próximo sábado. Graça e paz do Senhor Jesus. Um bom romano pode ir onde quer. Basicamente, isso significa que, se você entender bem o livro ou a carta aos Romanos, do Novo Testamento, você tem a chave, uma boa base para entender todos os outros livros da Bíblia. Quando você abrir a sua Bíblia e buscar por Romanos, irá encontrá-lo no Novo Testamento. E ao fazer isso, perceberá que não é o primeiro livro do Novo Testamento, mas está depois dos Evangelhos e de Atos. Por quê? Cronologicamente, os Evangelhos vêm primeiro, descrevendo como obter a salvação. Jesus dá a sua vida e ressuscita. Depois, o livro de Atos nos fala da história de como o Evangelho é proclamado pelos que creem no Messias. Eles saem e anunciam as boas novas. Então, para que mais um livro? Bem, Romanos segue explicando a salvação. E Romanos explica de forma particularmente motivadora para os que já creem no Senhor Jesus. Tudo legal até aqui? Ao começar a ler Romanos, logo notará que Paulo é o autor e escreve para os cristãos que estão em Roma. E ele parece totalmente apaixonado ao pregar o evangelho para eles. Pregar o evangelho a crentes? Ué, isso é meio diferente, não? O apóstolo Paulo quer firmar os crentes de Roma e mostrá-los como o evangelho não só mostra o amor de Deus, mas também a sua justiça. No capítulo 1 ele escreve: no evangelho a justiça de Deus é revelada. Mas por que a justiça é tão importante? Por que não ficamos apenas com Deus amou o mundo? Porque se Deus permitir que o ladrão fuja, talvez seja gracioso, mas não é justo. Quem rouba deve pagar. Além disso, logo no início da Bíblia, Deus disse para Adão: se pecar, você certamente morrerá. Portanto, se você pudesse pecar sem morrer, Deus seria um mentiroso. Mas Deus não é homem para que minta. Pecado, morte, justiça, não estou entendendo muito bem. Tudo bem, mantenha em mente que no Evangelho, Deus quer mostrar que Ele é santo, correto e justo. Os romanos também eram relativamente novos na fé, e por isso Paulo explica tudinho para eles, passo a passo. Primeiro tem o problema, então ele mostra a solução,
que é incrível. E depois ele explica algo sobre Israel, o povo escolhido de Deus. E no final, como tudo isso é da forma prática. Então, capítulos 1 a 11, doutrina. Capítulos 12 a 16, prática.